De volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Lembrando que estamos ao vivo na TV e na rádio também. Na rádio até às 7 da manhã. Na TV e na internet até às 8h30. Hoje a gente fala sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, também da primeira-dama, que estão em Manaus. Cumpriram a agenda ontem. A gente vai trazer os detalhes da visita presidencial aqui na capital amazonense. Vamos falar também sobre a investigação, o inquérito que após 60 dias que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Esse inquérito foi finalizado pela Polícia Civil e apresenta aí 3 suspeitos de participarem do assassinato. Nós temos aqui uma arte que você acompanha a gente em casa. Quem está ouvindo a gente, pela rádio consegue. Eu descrevo para vocês. Os que foram indiciados por homicídio foram Alejandro Valeico, dono da casa, supostamente atingido por coronhada, o Eliseu da Paz, ex-policial militar e ex-funcionário também da Casa Civil. Ele é suspeito também de fazer parte do homicídio, e Mike Vinícius Parede, que chegou com Eliseu da Paz e que foi o primeiro a ter confessado este crime. Além deles, também foram indiciados por omissão de socorro Vitório Delgato, que é funcionário de Alejandro e alegava estar dormindo durante a noite do crime, e por fraude processual, Paola Valeico, irmã do acusado, que limpou o local. E ali ao lado a gente tem a foto da vítima, o Flávio Rodrigues. Deste caso aqui, a gente percebe um outro que estava preso, que o Elielton Magno, ele não está entre os indiciados. Ele não foi apontado pela polícia. A participação dele neste crime não está apontado. Nem ele, nem o Júnior, neste caso aqui da morte. A gente vai trazer os detalhes deste caso. A gente fala também hoje sobre o julgamento do delegado Gustavo Sotero, julgamento que deve começar hoje. A gente vai trazer os detalhes. Gustavo Sotero, delegado da Polícia Civil, que durante esta festa, essas imagens que você acompanha aí, é da festa que ocorreu em novembro de 2017, em uma casa de shows na zona oeste da cidade, no local em que, depois de uma discussão, o delegado teria atirou no advogado Wilson Justo, que finalizou com a morte dele. A gente vai trazer também já os detalhes deste julgamento. Daqui a pouquinho, ainda na edição de hoje, você acompanha. Mas nós mostramos aqui no Manhã no Ar, nesta semana, o caso de uma empresária, de uma autônoma, que foi encontrada morta dentro da própria casa, lá no bairro Lírio do Vale 2. Foi uma morte horrível, com vários golpes de faca, com golpes de enxada. Inclusive, a gente vai trazer esse caso para vocês. É a dona Luzia. A dona Luzia foi morta brutalmente. E a gente tem a informação de que esse suspeito foi preso. O suspeito de cometer esse crime foi preso na região metropolitana de Manaus. Ele foi preso pela polícia, é apontado pela polícia como um suspeito de ter realizado este crime. Então ele será ouvido, o inquérito policial está em andamento, o crime está sendo investigado, mas a polícia foi prendê-lo lá na região metropolitana, e daqui a pouco a gente traz as informações sobre este caso ao vivo aqui no Manhã no Ar. 6h13. Uma mulher foi esfaqueada durante mais um assalto a ônibus, dessa vez na linha 448. O crime aconteceu na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte. Uma arma caseira utilizada pelos assaltantes foi apreendida pela polícia. Ônibus da linha 448, que faz o trajeto Cidade de Deus Centro, Cidade de Deus, na noite desta terça-feira, foi assaltado por 5 homens que estavam fortemente armados. De acordo com os relatos dos policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária, este ônibus estava trafegando ali pela Max Teixeira quando esses homens entraram e sentaram. Se passaram por passageiros aqui do transporte coletivo. Minutos depois, ao perceberem que tudo estava tranquilo, eles levantaram e, armados, anunciaram um assalto. Era uma arma caseira e também faca. Depois dessa situação, eles foram passando por aqui e recolhendo os pertences dos passageiros. E em seguida, eles foram até a profissional, que é a cobradora, que fica aqui nesta região, e levaram toda a renda do dia. Eles ainda foram abordar uma outra pessoa, os passageiros aqui da região.
e esfaquearam uma mulher que não teve a identidade revelada. Depois dessa situação, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levada até o SPA Danilo Corrêa, que fica na zona norte da cidade, onde recebe atendimento médico. Os policiais, durante a incursão depois da fuga desses homens, que entraram em uma área de mata, foram até essa localidade. E lá fizeram buscas por esses suspeitos, que estavam dentro dessa área de mata. E quando avistaram os policiais, fugiram mais uma vez. Entretanto, policiais conseguiram recuperar ainda um celular de uma das passageiras e também uma arma caseira. Foi apreendida uma espécie de arma calibre 12 que foi usada nesse assalto. E segundo as vítimas, ainda houve disparos do lado de fora do coletivo, porque esses homens, eles ameaçaram todos que estavam aqui na região. Agora, os funcionários deste ônibus e também os passageiros vieram até o 6º Distrito Integrado de Polícia para registrar o boletim de ocorrência, porque este é mais um assalto a transporte coletivo que vai ficar na estatística. Foi uma situação horrível, né? Eles estavam bastante violentos, teve passageiros que eles furaram, estavam bastante violentos, levaram o celular, levaram bolsa, levaram toda a renda da cobradora e queriam agredir. Eu só vi 3, 4, não sei te dizer quanto era, entendeu? Mas que eles estavam armados, estavam com faca, estavam com revólver. Quando saíram, ficaram dando tiro e eram todos novos, todos meninos novos. Nós estávamos em PRCV, na Marques Teixeira, de repente nós fomos parados, acionados pelos populares do ônibus lá, avisando que tinha assalto em andamento. Avisando onde os vagabundos correram. Sempre eles correm para aquele amaro lá. Aí nós atravessamos na avenida, conseguimos atravessar. Logo em seguida chegou o apoio da Rocan Comando lá, deu apoio para a gente. Fizemos uma incursão no local, conseguimos localizar essa arma caseira e um celular. Vamos entregar a vítima. Em relação aos suspeitos desse assalto, nada foi encontrado, né? Eles não foram encontrados, né? Até o momento eles estão em diligência. Eles podem estar escondidos no mato lá, depois vão sair. Provavelmente vão ser presos. Eles sempre utilizam essas áreas de matas para conseguir fugir da polícia, para conseguir fugir depois de cometerem esses crimes. Tanto aí nessa área da Marques Teixeira, como aquela área lá perto do Delfino também, na Torquato, né? É importante ter uma ronda permanente nessa área para proteger a população, afinal de contas temos uma vítima esfaqueada. 6h17. Eu comentei ainda há pouco sobre o caso da autônoma da Luzia, que foi brutalmente assassinada dentro da própria casa onde fazia uma reforma. Deixa eu conversar com a May Chapiama, ela tem informações sobre esse suspeito. May, muito bom dia para você, May Chapiama. A polícia prendeu um homem que pode ter sido o autor deste crime. Onde ele estava se escondendo, May? Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quarta-feira. Esse homem de 44 anos, identificado como Antônio Augusto Almeida, foi preso na noite desta terça-feira no município de Manacapuru, região metropolitana aqui de Manaus. Ele estava escondido na casa da sogra, que mora no município, no momento que ele foi encontrado pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Foto desse principal suspeito foi divulgada em todas as redes sociais, o que ajudou e contribuiu aí para justamente denúncias dessa população através da Polícia Civil. Ele fazia serviços para a dona Luzia de pedreiro, eletricista e encanador. E é o principal suspeito, Emanuel, porque desde que ela foi encontrada morta, ele simplesmente sumiu ali do posto de trabalho e a polícia encontrou na cena do crime uma bota que era usada por Antônio, que estava sujas de sangue. Ele também foi visto no dia do crime saindo da residência da empresária de 46 anos. Ele é um dos principais suspeitos, seria usuário de drogas e a motivação desse crime seria porque Antônio teria instalado uma câmera de segurança na residência e não teria recebido por esse serviço. A empresária não teria gostado do serviço e disse que não iria pagar, o que pode ter motivado aí. A polícia não descarta
que no momento em que essa mulher foi assassinada, o Antônio Augusto estaria sob efeito de entorpecentes. Ele foi preso e vai ser apresentado hoje, quarta-feira, através de uma coletiva na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A empresária foi morta no último domingo, foi encontrada no segundo piso da residência e pode também ter sido estuprada, já que ela foi encontrada com a parte de baixo totalmente despida e os policiais tiveram que colocar uma toalha em cima da parte do corpo ali onde ela estava totalmente nua. A faca, que também pode ter sido utilizada aí para assassinar essa empresária de 46 anos, Luzia dos Santos Silva, foi encontrada próxima ao corpo. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando esse caso e o Antônio vai ser ouvido hoje e apresentado à imprensa através da coletiva logo mais daqui a pouquinho. E no programa Alô Amazonas a gente vai trazer todas as informações sobre essa prisão que aconteceu na noite de terça-feira, viu, Emanuel? Eu volto com você. Pode ser, né, Mei Chapema, que a polícia tenha chegado até ele até o momento através das provas circunstanciais, mas se houve toda essa violência, há outros indícios que a perícia também pode atribuir à autoria, como impressões digitais na arma do crime, a própria violência sexual que pode ter sido cometida contra esta vítima, que também deixa resquícios que a perícia pode utilizar para comprovar ou não. Mei, na segunda-feira você esteve lá logo depois do crime e você também entrevistou alguém que prestava serviço nesta casa, que inclusive lá na frente. Não é a mesma pessoa não, né? Não, Emanuel, não é a mesma pessoa. Inclusive, na segunda-feira, quando nós estivemos lá na cena do crime, esse rapaz estava aguardando. Ele teria mandado, inclusive, algumas mensagens através do aplicativo para a dona Luzia, achando que ela iria responder, mas não sabia que ela já estava morta. No momento que ele chegou, um outro pedreiro teria informado a ele que ela estaria morta, tudo o que havia acontecido. E rolava já as fotos desse principal suspeito através das redes sociais e eu mostrei a ele a foto desse pedreiro, o Antônio Augusto. A gente não mostrou justamente porque a polícia não havia confirmado e ele disse que reconhecia que ele estava trabalhando lá sim e que ele era uma pessoa muito agressiva, muito ignorante e que na quinta-feira havia assumido um HD e que inclusive a dona Luzia teria mandado ele embora, não queria mais os serviços dele e que ele teria ficado bastante revoltado, teria brigado com a dona Luzia. Inclusive ele disse que ele era uma pessoa muito difícil de convivência. Mas eu acredito que a polícia deve ouvir essas pessoas justamente para aderir a esses depoimentos no inquérito, viu, Emanuel? A gente vai continuar acompanhando e saber mais detalhes. A gente vai trazer no Alô Amazonas e também no Alerta Amazonas todas essas informações. Eu volto com você. Eram informações que nós comentamos isso na segunda-feira, já tínhamos inclusive a fotografia dele, mas ninguém divulgou porque precisa que a polícia indique, a polícia que é a autoridade competente para indicar isso. Aqui na imprensa a gente não pode sair mostrando a foto de quem quer que seja, sem qualquer tipo de embasamento, afinal de contas é a vida das pessoas que está envolvida. Mei, obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Manhã no Ar. 2 moradores de rua foram presos suspeitos de matar um jovem de 22 anos na praia da Ponta Negra. A vítima estava desaparecida e foi encontrada sem vida dentro da água. Uma testemunha foi quem procurou a polícia e passou as características da dupla. Após encontrar o corpo de um jovem de 22 anos, identificado como Denis Darkian, nas margens do rio na praia da Ponta Negra, as equipes da Ciclopatrulha conseguiram localizar e prender em flagrante os autores desse crime. Segundo os policiais que atenderam a essa ocorrência, para localizar a vítima, eles contaram com informações de uma testemunha. Essa pessoa teria procurado a companhia por volta das 7 horas da manhã e passado as informações aos policiais. Ela disse, inclusive, que teria presenciado o momento do crime e quem seriam os autores. Logo em seguida, a primeira reação dos policiais foi subir aqui nos quadriciclos e ir até o trecho onde o corpo foi encontrado. Na ocasião, acionaram aí as equipes do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada. E nessa ocasião, quem estava só de olho eram os autores desse homicídio. Até o momento, os policiais ainda não sabiam, não tinham a certeza dessa informação. Então, fizeram buscas minuciosas, sempre mantendo em contato com essa testemunha,
até que descobriram quem seriam esses criminosos. Eles foram identificados como Fernando e Rodrigo e logo após foram conduzidos e apresentados na delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente vai conversar agora com o capitão Roberto, ele que é aqui das equipes da Ciclopatrulha e coordenou aí essa operação. Capitão, como é que aconteceu esse caso? Vocês contaram aí com essas informações que foram de fato precisas para encontrar os criminosos. A testemunha chegou até a nossa base informando as características dos possíveis elementos que haviam cometido o crime, né? E diante das informações da testemunha, as nossas equipes, a supervisão, juntamente com a equipe de serviço da praia, conseguiu identificar esses suspeitos, né? E foram feitos os registros fotográficos enviados para aqui para a testemunha e ela realmente confirmou que daqueles que nós havíamos enviado a fotografia, alguns seriam os supostos criminosos, né, que atentaram contra a vida e conseguiram praticar o homicídio contra o Denis. Ela chegou a falar como que esses criminosos teriam praticado esse crime? Sim, ela informou que havia violentado, né, eles haviam violentado a vítima. Uma luta corporal, então. Corporal. E lá nas margens do rio conseguiram lá afogá-lo e bateram bastante no mesmo, que pode ter desacordado também, enfim. Como se deu a morte, vamos saber depois, né? A autoridade policial, juntamente com a equipe da perícia, vai conseguir identificar a causa-mortes. Quando os policiais aqui da Ciclopatrulha chegaram até esses criminosos, qual foi a reação deles? Eles reagiram à presença dos policiais, negaram o crime? O que eles falaram? Na realidade, eles negaram, né? De pronto eles negaram. Mas como a testemunha tinha informado com tamanha precisão, as vestimentas estavam sem camisa, com bermudas, e aí a gente conseguiu realmente identificar que todos os detalhes batiam, e diante da autoridade policial, a testemunha fez o mesmo relato, e o mesmo acatou e pediu para a gente deslocar com os suspeitos até a DHS para fazer o procedimento de flagrante. Até porque quando chegando a DHS, os familiares, um dos familiares da vítima, conseguiu identificar um dos suspeitos com a vestimenta lá do seu irmão. Sem precisar dizer nada, ele disse: essa bermuda é do meu irmão. Muito obrigada pelas suas informações, capitão Roberto. Bom, Denis, que estava desaparecido aí há 5 dias, estava sendo procurado pela família, infelizmente já foi encontrado sem vida e recolhido pelas equipes do Instituto Médico Legal. Em relação à dupla autora desse homicídio, como o capitão mesmo falou, após serem detidos, eles foram apresentados na delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste da cidade e agora eles devem permanecer na carceragem da unidade policial, onde ficarão à disposição da justiça e devem pagar pelo crime que cometeram. Vão enfrentar o inquérito policial que deverá apontar aí a participação deles com base no que dizem as testemunhas e com base no que a investigação verificar. E olha só esse crime covarde que foi registrado no centro da capital. Nós temos falado aqui desde o início da semana dos casos de violência contra a mulher, acabamos de trazer aqui o caso da autônoma, cujo suspeito foi identificado e preso, e a semana em que se tem falado dessa não violência ou da redução da violência, onde acontece várias ações e a gente se depara com mais um caso como esse. Uma mulher foi esfaqueada pelo próprio namorado ao pedir para ir embora de um bar. Eles estavam na Praça da Matriz. Essa vítima foi socorrida e levada para um hospital. Vamos acompanhar na reportagem. Uma mulher que não teve a identidade revelada estava em um bar nas proximidades da Praça da Matriz, na área central de Manaus, com o namorado. Eles estavam consumindo bebidas alcoólicas e conversando tranquilamente, como qualquer casal. Entretanto, no momento em que ela olhou para o homem e disse: quero ir para casa, ele não gostou muito da ideia. E sabe-se lá de onde, ele conseguiu uma faca. E com raiva da atitude da mulher, ele a esfaqueou uma vez. Conforme os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a esta ocorrência, depois de esfaqueada, essa mulher ela recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento do Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Lá ela recebe atendimento médico. Depois que essa situação aconteceu dentro deste bar, a mulher ter sido socorrida, os próprios populares ali da região
resolveram deter o homem, que em seguida foi preso pelos policiais da 24ª SICOM e levado até o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentado e vai responder por essa tentativa de matar esta mulher, a namorada dele, neste bar, que fica nas proximidades da Praça da Matriz. Ainda conforme a polícia, o estado de saúde da vítima não foi informado e os dados de identificação também foram preservados para não constranger nenhuma das partes. Principalmente a vítima, não constranger a vítima. Já não basta ter sido esfaqueada por querer sair do ambiente, né? Já pensou, a mulher não tem direito de querer ir embora de um ambiente e aí ser esfaqueada e aí ter a imagem, o nome divulgado na televisão, é um embaraço desnecessário. Agora esse criminoso, porque é um criminoso, né? Alguém que age assim contra uma mulher, precisa realmente ser identificado e responsabilizado por essa conduta. 6h30, lá no bairro São José 3, um universitário reagiu a um assalto e conseguiu recuperar pertences de uma outra vítima. O rapaz estava a caminho da faculdade quando foi rendido por uma dupla em uma motocicleta. Toda a ação foi flagrada por por essas imagens aí da câmera de vigilância que você está acompanhando. E a gente vê a reação desta vítima. Vamos acompanhar na reportagem os detalhes? Esta é a segunda vez que este homem é assaltado em frente à própria casa. Desta vez, o caso aconteceu por volta de 5h30 da manhã na rua Miracema, no bairro São José 3, zona leste de Manaus, ainda estava sem movimentação. Ele estava saindo de casa para ir à faculdade, quando foi surpreendido pela ação de 2 homens que estavam em uma moto. Se aproximaram dele e anunciaram o assalto. Naquele momento, a vítima, ainda sem pensar no que estava acontecendo, acabou reagindo ao assalto e entrou em uma luta corporal. Infelizmente, esse bandido foi muito ágil, conseguiu tomar o celular da vítima e, em seguida, fugiu. Diante da situação, é claro, a vítima tem consciência que é bem difícil de recuperar o seu celular, mas o que ela quer é divulgar essas imagens que registraram toda a ação desses criminosos para que o rosto desses 2 homens seja divulgado e a polícia consiga colocar atrás das grades estes 2 bandidos. A gente faz um apelo aí para ver se tem mais viatura, mais polícia presente aqui, né? Porque tá difícil. Já passei o vídeo, dá pra ver o rosto dele, entendeu? Só não dá pra ver a placa, mas eu tô esperando um outro vídeo de um outro morador que possa ser que tenha a placa, entendeu? Eu só sei o modelo da moto, uma Factor vermelha. E o rapaz que me abordou, que eu tenho luta corporal com ele, tem uma tatuagem na barriga. Durante esse crime, a vítima ainda conseguiu pegar uma mochila que estava em posse de um desses bandidos. Quando aconteceu a situação, eu ainda entrei numa rota, o rapaz me deixou lá pra cima, perto da delegacia. Eu fui na delegacia e chegando lá já havia um rapaz do exército também que tinha sido assaltado também, possivelmente por esses 2 que ele estava falando. E eu tenho o desejo de devolver para esse rapaz aqui, a mochila dele, tá, o fardamento e o crachá dele. Uma situação extremamente perigosa, né? Um risco muito grande. Coloca, por favor, na tela cheia essas imagens, Caio, para a gente acompanhar. Olha aí, o estudante é abordado pelo garupa, né? Comete o crime. O criminoso, geralmente é esse, né? O que está na garupa da moto. O motoqueiro arranca, deixa o parceiro para trás e aí a vítima reage, puxa a bolsa. Eu percebo que quando o cara da moto volta, parece que ele pretende sacar uma arma ou alguma coisa assim, ou pelo menos ameaça. Mas é possível que eles não estivessem armados. Eu gostaria de aproveitar essas imagens justamente para alertar as pessoas sobre o que dizem as autoridades. Não reaja ao assalto. Ele conseguiu recuperar alguns objetos, alguns pertences. Na reportagem a Sara deixou isso muito bem claro. Mas se um desses homens estivesse armado, a notícia aqui seria de um latrocínio, possivelmente. Alguém teria se machucado, essa vítima teria se machucado de uma maneira... Olha aí, o criminoso teve a oportunidade. Se estivesse armado,
teria matado. Então, não reaja. A outra coisa, em relação a você que perde documentos nesses crimes, assim, tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que fazer o registro, tem que dizer para as autoridades que seu documento foi roubado, foi extraviado ou foi furtado, porque ele pode ser utilizado em outros casos, pode ser utilizado por criminosos em outros crimes. E agora, na reportagem que eu vou trazer agora, é um exemplo muito claro disso. Eu estive ontem no 19º Distrito Integrado de Polícia acompanhando uma apresentação feita pela equipe do delegado Guilherme Torres, onde este homem que aparece nas imagens, ele está assinando aí um contrato de um empréstimo de R$50 mil. Ele e uma mulher, a Fátima, esses dois aí, foram presos por tentar aplicar este golpe. A vítima, o funcionário lá da financeira, desconfiou do comportamento, afinal de contas, fez pergunta que o homem não conseguia responder. Eu estive lá na delegacia, conversei com esses suspeitos, inclusive, e com o delegado que explicou esse esquema criminoso para a gente. Aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia estão sendo apresentados a dona Fátima de Castro Silva, de 36 anos, seu Raimundo também, Raimundo Barbosa de Oliveira, de 54 anos, presos pela equipe de investigação aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia, no momento em que, de acordo com a polícia, aplicavam um golpe em uma financeira, um golpe de aproximadamente R$50 mil. Dona Fátima, a polícia diz que apreendeu em um veículo esperando o seu Raimundo e que dentro do veículo, inclusive, havia outros documentos falsos. A senhora é idealizadora desse golpe? Não. A senhora tem envolvimento com esse crime? Não. A única coisa que eu posso dizer que o meu envolvimento era que um senhor, por nome Sena, ele contratava para me levar e trazer as pessoas do qual ele já havia combinado. A senhora já conhecia o seu Raimundo? Não. Seu Raimundo, falei com a dona Fátima e ela disse que não conhecia o senhor. Quem foi que convidou o senhor para fazer parte desse esquema? Ela que fez. O senhor já tinha encontrado ela antes? Já tinha encontrado. Ela disse que é um tal de seu Sena. Você conhece algum Sena? Isso não, conheço só ela. Ela trazia o documento para me assinar, eu ia e assinava com ela. Agora, seu Raimundo, o senhor tinha consciência de que esse era um esquema criminoso, que o senhor estava cometendo um crime? Eu sabia que era um crime criminoso porque não era a minha assinatura mesmo, meu nome original, né? Mas ela mandava fazer desse jeito. Quanto prometeram lhe pagar? R$2 mil. O Raimundo, inclusive, foi ouvido e fala que ela foi quem recrutou, ela fez o convite, ela ofereceu os R$2 mil que ele supostamente iria ganhar com essa transação. Ele entregou a foto 3x4 para ela, para que ela desse a identidade falsa. Aqui, a peça dessa engrenagem é o Raimundo. Ela não, faz parte da própria engrenagem. Foi a agência financeira que desconfiou do comportamento deles? Sim, a agência financeira ela tem um procedimento interno de segurança, onde faz algumas perguntas. A partir do momento que eles desconfiaram, passaram informação para a gente, a equipe fez ali várias campanas, levantou e quando foi 1 da tarde, as equipes estavam divididas ali no local e no momento em que ele assinou o contrato foi possível fazer a prisão, inclusive filmada, no momento em que ele assina um nome falsificado. Agora, delegado, é um tipo de crime que poderia deixar duas vítimas, a empresa que faz o financiamento e o dono do documento original, né? Sim, existem duas vítimas, a primária e a secundária. A vítima primária é a empresa que iria suportar o prejuízo aí de R$50 mil, porém a empresa iria cobrar da pessoa, do nome, né, correto. Então, poderia acontecer várias coisas, poderiam tirar cartões de crédito, poderiam fazer compras, até a pessoa descobrir já teria um sério prejuízo. Por isso, meu amigo, se você perdeu o documento ou foi roubado ou qualquer coisa, você precisa registrar um boletim de ocorrência, você precisa registrar que foi perdido, porque alguém pode se aproveitar, assim como essas pessoas aí, pessoas de criminosos, podem aproveitar a sua identidade, se apossar da sua identidade para cometer outros crimes. 6h39, lá no município de Parintins, um morador de rua foi encontrado morto em um casarão no centro da cidade. A polícia suspeita que esse seja um caso de assassinato. O corpo de um homem identificado como Antônio Cláudio Costa, de 41 anos de idade, natural do Maranhão, foi encontrado em um imóvel no centro de Parintins.
O local, que antes funcionava como hotel, está sem uso há vários anos e tem abrigado moradores de rua e viciados. De acordo com a Polícia Civil, pelo estado de putrefação do corpo, Antônio Cláudio já tinha falecido há cerca de 5 dias. O delegado Adilson Cunha aguarda a conclusão da perícia do crime, mas garante que o caso tem forte indício de homicídio, e inclusive já há um suspeito. A gente não descarta essa hipótese, há um suspeito e a gente vai verificar com calma para que a gente possa, se realmente confirmado essa morte criminosa, a gente possa ir atrás desse suspeito aí, que a gente já tem algumas informações a respeito. Quais são essas informações, delegado? As informações é que ele estava aqui na companhia dessa vítima, discutiram, houve uma discussão, segundo testemunhas aqui que moram próximo, e a gente vai verificar todas essas informações aí para que a gente possa passar uma informação mais completa. A vítima, segundo a vizinhança, morava na rua. O corpo foi conduzido para o IML da cidade. Olha, a gente daqui a pouco volta a falar sobre esses casos de homicídio, inclusive no interior do estado, mas a gente daqui a pouco deve trazer também uma reportagem sobre o inquérito policial, um inquérito que demorou 60 dias, né? A polícia pediu prorrogação deste inquérito que investiga ou que investigou a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Um inquérito esperado pela família, esperado também por toda a sociedade que tem acompanhado este caso. E este é o quadro de como ficou o resultado dessas investigações. Temos 3 pessoas indiciadas por homicídios, né, envolvidos diretamente na morte do Flávio. O Alejandro Valeico, dono da casa e que supostamente teria sido atingido por uma coronhada, é o que foi dito logo no início, né, de que esse caso veio à tona. O Eliseu da Paz, que é ex-policial militar e funcionário da Casa Militar, ex-funcionário agora da Casa Militar da Prefeitura, e Mike Vinícius Parede, que chegou ao local acompanhado de Eliseu e que foi o primeiro que assumiu o crime. Ele confessou ter matado Flávio Rodrigues, mas não conseguiu ficar isolado nisso. De acordo com o inquérito policial, essas 3 pessoas aqui, o Alejandro, o Eliseu e o Mike, participaram diretamente do assassinato do Flávio e vão responder por homicídio. Já o Vitório Delgato deve responder por omissão de socorro. Ele é funcionário de Alejandro, alegava estar dormindo durante a noite do crime e, segundo a polícia, ele se omitiu a prestar socorro a esta vítima. Assim como Paola Valeico também foi indiciada, no caso dela por fraude processual. Isso porque a irmã de Alejandro Valeico, ambos são filhos da primeira-dama do município, portanto enteados do prefeito Arthur Neto. Paola Valeico é acusada de limpar o local do crime. Limpar o local do crime, ou seja, aquela versão dita pela defesa e pela própria suspeita de que era só algumas gotas de sangue que o cachorro estava lambendo, isso o inquérito policial revela para todos nós agora que não era bem desta forma. Daqui a pouco a gente traz as reportagens sobre isso. A nossa equipe de reportagem teve ontem acesso a essas informações e trouxemos na TV A Crítica em primeira mão. Temos uma reportagem sobre este caso que daqui a pouco você acompanha na íntegra aqui no Manhã no Ar. 6h43. Deixa eu voltar a falar de crimes no interior do nosso estado, desta vez lá no município de Iranduba, onde uma travesti foi encontrada morta em uma área de mata. De acordo com a polícia, a vítima apresentava marcas de agressão. Esse é mais um caso que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar. Os policiais militares da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, lotada no município de Iranduba, cidade distante 27 quilômetros da capital amazonense, foram acionados por volta das 9h40 da noite para atender uma ocorrência de homicídio. Chegando no local, identificaram que se tratava de Antônio Cosme dos Santos, de 41 anos. Segundo informações repassadas pelos moradores da área, falaram que Antônio teria sido atraído por pelo menos 10 suspeitos para uma área de mata, especificamente em uma trilha, e que ele tinha sinais de espancamentos. Tudo indica que os autores desse crime utilizaram pedaços de pau para cometer o crime.
A Polícia Civil agora investiga também se esse crime tem relação com homofobia, já que Antônio se apresentava com um outro nome e se vestia como mulher. Até o momento, os autores desse crime não foram identificados. E olha, a gente continua falando sobre casos, sobre ocorrências no interior, registradas no nosso interior. Vamos agora lá para o município de Itacoatiara, onde um homem foi preso após ser flagrado agredindo um delegado de polícia, identificado como Lázaro Mendes. Essas são algumas imagens deste flagrante, viu? O suspeito é apontado como um dos autores de um duplo homicídio cometido no centro da cidade, lá em Itacoatiara, há cerca de um mês. Ele estava com a prisão preventiva decretada e, segundo a polícia, integra um grupo criminoso. Na segunda-feira, no momento em que seria preso, ele reagiu e agrediu a autoridade policial. Agrediu a autoridade policial, mas acabou preso mesmo e deverá responder aí por esse crime, pelos crimes que cometeu e pelos quais é investigado, viu? E na manhã dessa terça-feira, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigou a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, assassinado em setembro deste ano depois de participar de uma festa na casa do enteado do prefeito. 5 pessoas foram indiciadas, entre elas os 2 filhos da primeira-dama do município. Alejandro Valeico por homicídio e Paola por fraude processual. A nossa repórter Amanda Amorim obteve informações exclusivas sobre o caso e a gente acompanha agora os detalhes na reportagem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que estava investigando o mistério da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 42 anos, que envolvia muitos mistérios e versões contraditórias, entregou, na manhã desta terça-feira, o inquérito policial para o Ministério Público do Estado. O promotor de justiça que estava acompanhando o caso, Igor Peixoto, confirmou que já recebeu a denúncia. 5 pessoas foram indiciadas, 3 por homicídio. Mike Vinícius, que teria assumido a autoria da morte no início das investigações, alegando que assassinou o engenheiro Flávio sozinho e que chegou a ser transferido para uma unidade prisional na BR-174, porque estaria sendo ameaçado de morte. O sargento da paz, que aparece nas imagens das câmeras de segurança, entrando no condomínio de alto padrão em um carro que estava a serviço da Casa Civil do município, e Alejandro Valeico, o filho da primeira-dama do município, que deixou a cidade de Manaus na data que o corpo do engenheiro foi encontrado. Vitório Delgato, que teve a prisão temporária revogada após um HC que foi pedido pela advogada Thalita Lindoso no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai responder por omissão de socorro. Paola Valeico, que foi citada nas investigações através da mãe, a primeira-dama Elizabeth Valeico, que foi notificada mais de 2 vezes para prestar esclarecimentos sobre o caso, também foi indiciada por fraude processual. Ela teria limpado os vestígios de sangue que foram encontrados através de uma substância química, o luminol, na casa. Nessa perícia foi confirmado que a residência foi lavada. E Paola Valeico teria limpado porque a cadela de Alejandro estaria lambendo o sangue. Os outros envolvidos, Elielto Magno e José Edivandro, permanecem presos. Eles não foram indiciados pela Polícia Civil. A partir de agora, cabe ao Ministério Público do Estado analisar esse inquérito policial e dar o seu parecer sobre a situação. O Ministério Público pode indiciar tanto José Edivandro quanto Elielto Magno. Mas isso não invalida o trabalho que foi feito pela Polícia Civil, mais especificamente pelos delegados Paulo Martins e Marília Campelo. Os advogados da família Valeico não quiseram se pronunciar sobre a situação. Mas deve se pronunciar em juízo. É importante a gente perceber que, diante dessa investigação, diante do que resulta este inquérito, do resultado deste inquérito, aquelas declarações dadas inicialmente, todas caíram por terra.
Agora vamos para uma declaração que não foi tão inicialmente aqui, que justamente a declaração da Paula Valeico, quando foi ouvida lá na delegacia. Nós temos aqui uma animação feita com base no trabalho da perícia, não temos, minha diretora, não dá para a gente colocar no ar? Olha, essa animação foi feita com base nos resquícios de sangue que a perícia encontrou no ambiente. Vejam a quantidade de sangue que a perícia verificou. Então, os peritos utilizam o chamado luminol, né, aquela substância química que revela a presença de sangue mesmo depois que alguém fez a limpeza. E aí deve ter sido feita aquela limpeza pesada, né, com alvejante, com tudo que é necessário para tirar os indícios, mas a perícia tem o equipamento, a técnica, as substâncias necessárias para fazer e conseguiu verificar tudo isso. Meus senhoras e senhores, se o cachorro estava lambendo sangue, é muito sangue para o cachorro lamber. Óbvio que isso aqui é cenário de um crime que aconteceu, no mínimo, uma briga muito feia e pela quantidade de sangue. E a gente considera que a animação feita com base no resultado da perícia aqui, foi feita com base naquilo que a substância, naquilo que os peritos conseguiram verificar. Os peritos não viram sangue, estava tudo limpo no local. Então, essa animação aqui, a realidade poderia ser bem maior em relação ao sangue espalhado por todo este ambiente. Não seria mais fácil retirar o cachorro do local e preservar o cenário, a cena de crime? É por isso que Paula Valeico foi indiciada por obstrução de justiça. Ao mesmo tempo, uma confusão. Tá certo que acontecia uma festa regada a drogas, regada a muito álcool. O próprio Magno, no depoimento, na entrevista que deu para o Siqueira aqui mesmo na TV A Crítica, minutos antes de ser preso, foi o primeiro a ser preso, e ele disse, olha, esse é o Magno. Esse é o Magno. Ele não está apontado pelo inquérito policial como tendo participação no crime. O inquérito, a Polícia Civil não apontou a participação dele no crime. E como ele foi atingido pela facada, é possível que ele seja, inclusive, vítima nessa história. Ele declarou que estava drogado mesmo, que estava apagado, que não entendeu direito o que estava acontecendo. Foi o que ele disse, porque, afinal de contas, era uma festa regada a tudo isso. Mas o cozinheiro estava dentro da casa. O cozinheiro pode ter visto alguma coisa e, de acordo com a polícia, Vitório Delgato, que estava lá no local, ele se omitiu de prestar socorro à vítima, se omitiu de prestar socorro ao Flávio. E daí entram as duas personagens que não estavam neste ambiente. Possivelmente tenham chegado depois que a principal confusão tivesse acontecido, que é o Eliseu da Paz e o Mike Vinícius Parede. O que eles foram fazer lá? Dar uma voltinha de noite, né, para ver como o Alejandro estava? Uma visita? Foram chamados. A gente imagina que a polícia, neste inquérito, deva ter quebrado o sigilo telefônico de todos os investigados e até de mais pessoas. É um processo, é um inquérito que estava em segredo de justiça e, obviamente, que a gente tem aqui as informações, mas que não são todas que constam nesta investigação. Mas é possível, sim, que a polícia tenha quebrado o sigilo telefônico que pode indicar, por exemplo, se foi Alejandro, depois que tudo aconteceu, que convidou Eliseu da Paz e o Mike Vinícius para casa, para tentar ajudar a resolver a situação. E lá eles ajudaram a executar ou a ocultar o cadáver, o que quer que seja. São detalhes que estão lá no inquérito policial. Agora, o Ministério Público... E mais, só para concluir o pensamento nesse sentido. Se foi Alejandro que ligou ou se foi outra pessoa que ligou. Pelo inquérito policial, pode ser que tenha sido apenas o Alejandro. Agora o Ministério Público analisa o inquérito policial. O Ministério Público agora é que vai decidir se aceita o inquérito como está e oferece a denúncia à Justiça ou se aprofunda as investigações, se pede novas incursões, novos depoimentos, a coleta de novas provas. O Ministério Público é que vai decidir isso. E caso o Ministério Público decida
apresentar este caso à Justiça, aí sim, os investigados deverão, portanto, responder ao processo agora. Os 3 pelo crime de homicídio e os outros 2, né, o Delgato pela omissão de socorro e a Paola pela obstrução de justiça. E agora o que dizer? Vão dizer o que agora? Vão tentar fechar agora a boca da imprensa? Vão tentar calar agora a imprensa? Será que vão conseguir calar a imprensa agora? Não é a imprensa que está falando. Não são os jornalistas, não é a TV A Crítica que está acusando quem quer que seja. Um inquérito policial foi finalizado, 60 dias depois. No início, o delegado disse, olha, até sexta-feira, uma semana o delegado disse que fecharia esse inquérito, a coisa se demonstrou um pouco mais complicada do que isso, inclusive com um dos investigados aqui, a polícia teve dificuldade, inclusive, para que a justiça determinasse a prisão temporária dele. Foi difícil. O que deveria ter sido concluído em 30 dias, foi necessário pedir autorização da Justiça para que fosse prorrogado, e em 60 dias a polícia apresentou agora os nomes de quem de fato participou do crime, de acordo com a Polícia Civil. Fora está o Magno e está o Júnior, desses suspeitos de terem participado ativamente do crime. Mas, segundo a polícia, não sou eu que estou dizendo, não são os apresentadores da TV A Crítica que estão dizendo, ou os repórteres, ou a Amanda Amorim, que teve acesso ontem a essas informações. Hoje deve haver entrevista coletiva da polícia para divulgar esses dados. Não somos nós quem estamos afirmando, é o inquérito policial, que está dizendo que Alejandro Valeico, Eliseu da Paz e Mike Vinícius estão indiciados, são suspeitos de terem participado ativamente da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. É a polícia que está afirmando. Estes são os assassinos, de acordo com as investigações, de acordo com os indícios, de acordo com o inquérito policial, de acordo com os depoimentos coletados, de acordo com a reconstituição do crime que foi realizada. Portanto, estes são os acusados de terem participado deste homicídio, deste assassinato. É uma primeira resposta que a família estava esperando, é uma primeira resposta que a comunidade, que o Morro da Liberdade, a zona sul da cidade, estava esperando, e agora a gente aguarda também a mobilização, os movimentos do Ministério Público e da Justiça em relação a este caso. 6h57, a gente vai mudar um pouco de assunto, viu? Vamos falar de salário mínimo. O fim do ano está chegando e os trabalhadores que aguardavam ansiosos o salário mínimo previsto para 2020 tiveram uma surpresa desagradável ontem, viu? Quem trabalha, quem é assalariado e que trabalha com salário mínimo sabe que todo ano a expectativa em relação ao valor do salário é sempre algo que faz diferença sim no orçamento do trabalhador, e a surpresa não foi lá muito boa este ano. O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia anunciou que o provento será de R$ 1.031. Vamos entender melhor essa situação? Vamos conversar com o Leon Furtado. Agora, Leon, antes de eu pedir que você fale com a gente, antes de tudo, bom dia para você. São 6h58. É possível que no meio da nossa conversa, o nosso tempo de transmissão na rádio, na FM O Dia, finalize. E eu gostaria, desde já, de agradecer a companhia dos nossos ouvintes, das pessoas que estão sempre nos acompanhando de segunda a sexta-feira, essa primeira hora do Manhã no Ar, na 93.1. Muito obrigado. Siga com a gente. Amanhã a gente está de volta aqui a partir das 6 da manhã. Mas na TV e na internet até às 8h30, né, Leon? Explica pra gente, Leon, essa notícia não tão boa aí para os trabalhadores. Pois é, Manuel, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar neste momento. Acabou com a expectativa de muita gente. Esse anúncio foi feito pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valdery Rodrigues, que anunciou esse salário mínimo, valor que é possível, de R$ 1.031. E aí, gente, o que vai acontecer? Esse valor representa uma redução de R$ 8,00 em relação ao que estava previsto dentro do projeto de lei orçamentário da União para o ano de 2020, que previa um salário mínimo de R$ 1.039. Esse novo valor já foi enviado por mensagem modificativa pelo governo ao Congresso Nacional.
E ainda falando de economia, Manuel, também o secretário especial de Fazenda divulgou algumas informações a respeito da expectativa da melhora no cenário econômico para o ano de 2020. Temos aí um aumento, né, nessa expectativa, uma melhora que saiu de 2,17% para 2,32%. A cotação do dólar também teve um aumento expressivo, saiu de R$ 3,80 e foi para R$4. E aí, Manuel, ele também destaca, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, que o presidente Jair Bolsonaro deve ainda discutir nas próximas semanas esse valor de R$ 1.031 que deve servir como base lá para o Palácio do Planalto. Manuel, de volta com você no estúdio. Muito obrigado, Leon. Daqui a pouco eu volto também a conversar com você com mais informações aqui no Manhã no Ar. Parece besteira, mas qualquer R$8 de diferença do salário mínimo para o trabalhador, isso faz diferença, minha amiga. Duas passagens, é um dia de trabalho, tá? É um dia de trabalho, ou de repente é aquele dia para ir para a escola e voltar. E a gente sabe que sem dinheiro, numa capital, você não sai de casa, viu? 7 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro está em Manaus. Ele chegou no fim da tarde de ontem e participou de um culto evangélico na zona centro-sul. Antes da chegada à cidade, vários apoiadores fizeram campana em frente à base aérea para saudar o presidente. Vamos acompanhar na reportagem. Modificações no trânsito e um forte esquema de segurança. Em frente ao aeroporto de Ponta Pelada, na base aérea de Manaus, homens da aeronáutica faziam o monitoramento da área, enquanto grupos se juntavam à espera do presidente. Essa família aguardava a chegada de Bolsonaro desde as 3 horas da tarde. Eu quero que ele pare para tirar uma foto comigo. Para tirar uma foto com o Mito, a gente vai conseguir, a gente tem fé. Este grupo de motoclube também fez campana em frente à base aérea, na esperança de conseguir ver o presidente. Nós, como precisamos de trafegar na 319, que tem esse incentivo que hoje ele deu essa arrancada tão importante para o estado do Amazonas, nós viemos aqui agradecer. E agora que nós tivemos esse apoio direto do principal motociclista do Brasil, aí nós só temos que agradecer. Né? Por volta das 6 horas da tarde, o avião presidencial pousou no Ponta Pelada. Mas quem aguardava a saída de Bolsonaro pela Avenida Presidente Kennedy se frustrou. A comitiva deixou a base aérea por uma saída alternativa. Por volta das 6h30, os carros oficiais chegaram a este centro de convenções no bairro Japim, onde, sob um forte esquema de segurança, o presidente participou de um culto evangélico ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O trânsito no local ficou complicado. Daqui a pouco a gente traz as informações, os bastidores deste culto, das homenagens que o presidente recebeu durante essa celebração religiosa, para uma plateia de cerca de 10 mil pessoas. Inclusive, ele confirmou que vai tentar colocar um ministro evangélico no Supremo, né? E aí teve protesto também, não foi só apoiadores não. Estudantes protestam contra a visita de Jair Bolsonaro aqui em Manaus, também se mobilizaram. Esse protesto aconteceu lá na frente do local do evento, lá no Canaã, aí na Avenida Rodrigo Otávio, viu? A gente traz também ainda no programa de hoje, no Manhã no Ar de hoje, os detalhes sobre a agenda do presidente para hoje. Ele deve participar da feira, é importante essa participação para que ele entenda, conheça melhor um pouco mais a realidade do nosso estado. E a gente também traz um pouco sobre um bastidor diferente. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é o político com maior influência nas redes sociais, né? Um dos políticos com maior capacidade de influência. E no meio político também, todo mundo querendo tirar algum tipo de proveito, como a gente costuma dizer no linguajar popular, querendo tirar uma casquinha do presidente, né, durante a passagem dele aqui na nossa capital. A gente vai trazer um pouco disso também daqui a pouquinho ainda no programa de hoje. 7 horas e 3 minutos. Deixa eu mudar de assunto agora, porque o julgamento do delegado Gustavo Sotero está previsto para começar hoje, daqui a pouco. E a defesa vai usar novas imagens das câmeras de segurança na casa noturna, nos dias do julgamento, viu? A gente tem acompanhado esse caso, esse julgamento foi adiado no mês passado, se você lembra, e antes do julgamento acontecer, houve um trabalho de marketing, né? Eu estou chamando de trabalho de marketing porque eu ainda não tinha visto isso.
Eu não tinha visto isso. Tanto a defesa chamou a imprensa e divulgou a estratégia que iria levar para apresentar ao Conselho de Sentença, assim como a acusação também, Ministério Público, OAB, também fizeram coletiva e um trouxe perito de um lado, o outro trouxe perito do outro lado para fazer aquele trabalho de marketing. E agora, finalmente, daqui a pouco, logo mais, esse julgamento deve começar. A gente tem uma reportagem sobre este caso. Vamos acompanhar. Imagens inéditas divulgadas pela defesa do delegado Gustavo Sotero mostram a dinâmica do crime registrado há 2 anos em uma casa noturna na zona oeste de Manaus. Nesse trecho do vídeo, o advogado Wilson Justo, que foi morto com 3 tiros, aparece ao lado da mulher e de um amigo, identificado como Alexandre Mascarenhas. Wilson Justo atinge Gustavo Sotero com um golpe no rosto. O delegado cai no chão e algumas pessoas tentam ajudá-lo. Sotero se levanta e aponta a arma para Wilson. Mascarenhas tenta desarmá-lo, mas não consegue. Segundo a defesa de Sotero, Mascarenhas contou 2 versões para a Polícia Civil sobre o que aconteceu na noite do crime. No primeiro depoimento, ele teria dito que estava concentrado no show e que tudo teria acontecido muito rápido, alegando que não sabia a motivação do crime. Já em outra declaração, realizada posteriormente, conforme os advogados do delegado, o amigo de Wilson Justo teria informado que Gustavo Sotero havia paquerado Fabiola Rodrigues e oferecido bebida alcoólica a ela, além de ter piscado para a companheira do advogado. Sem as imagens, sem assistência da OAB, ele diz que o soco foi imotivado. Ele não saberia o motivo do porquê a agressão do Wilson teria acontecido. Ocorre que 4 dias após o fato ele é ouvido novamente, agora já com a existência do vídeo e já também com a assistência da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá ele cria uma situação dizendo que Sotero teria importunado Fabiola, dizendo que Sotero teria provocado Fabiola, provocado também o Wilson, o que é desmentido pela própria Fabiola. E Alexandre Mascarenhas, por que mente? Porque ele é o grande protagonista dessa história. Ele ataca Gustavo Sotero. Gustavo Sotero leva um soco, retorna, faz uma abordagem, vocifera e é atacado. Tanto por Alexandre Mascarenhas, que confessa o ataque, confessa que foi lá tentar desarmá-lo, como também pelo próprio advogado Wilson. A defesa do delegado destacou essa outra imagem onde o advogado avança em Sotero após ter sido atingido com 2 tiros. Nesta ação, o delegado aparece com um dedo fora do gatilho da arma. Já nesta outra imagem, o acusado se entrega para a polícia militar. Sotero não oferece resistência. Se entrega à segurança, como se entrega a sargento que atendeu a ocorrência e como se entrega na delegacia. O que não poderia ser diferente. Quem age em legítima defesa busca dizer por que agiu, como agiu, entrega a arma, diz por quê, ele solicitou as câmeras. Esses são os argumentos que a defesa de Gustavo Sotero deve apresentar para convencer o júri popular de que o delegado agiu em legítima defesa. Olha, em nota, a OAB declarou que essas declarações são tão somente estratégia da defesa. E a gente vai acompanhar essas estratégias, como eu falei antes de chamar essa reportagem, né? Um trabalho de marketing. A reportagem a gente focou um pouco no que diz a defesa por conta das imagens que seriam novas desse caso. Eles chamaram, inclusive, toda a imprensa para essa coletiva, mas nós mostramos aqui já os 2 lados, né? O Ministério Público, a acusação, também tem uma estratégia parecida. Deixa eu ir lá para frente do fórum, a May Chapiama está por lá, vamos ver como é que está a movimentação. May, bom dia mais uma vez para você, parece que está tranquilo por enquanto aí, né, May? Quantos dias de julgamento, o que está planejado para esse julgamento, que parece que dessa vez de fato vai acontecer?
Exatamente, Emanuel. Olha, o julgamento do delegado Gustavo Sotero, ele que é acusado de homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado contra 3 pessoas, está previsto para iniciar hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro, por volta de 9 horas da manhã e deve se estender aí entre quarta, quinta e sexta, com previsão para o término no dia 29 de novembro. Esse crime aí que completou 2 anos agora na última segunda-feira, dia 25 de novembro, e foi bastante repercutido na época e também está sendo bastante aguardado. O clima aqui na frente do Fórum Enoque Reis está bastante tranquilo, nem a parte da acusação e nem a parte da defesa ainda chegaram aqui no local. As pessoas devem chegar por volta de 8 horas da manhã, como foi no mês passado, o julgamento que foi adiado aí justamente para esse mês agora, no final desse mês de novembro. Até agora a movimentação está tranquila. A defesa do delegado Gustavo Sotero deve apresentar novos fatos nesse julgamento e ontem teve uma coletiva onde o delegado de defesa do Gustavo Sotero disse que foi bastante importante essa coletiva justamente para elucidar algumas informações que estavam sendo omitidas pela acusação. Nós estamos aqui em frente ao Fórum Enoque Reis, Emanuel, aguardando toda essa movimentação aí, a chegada do delegado Gustavo Sotero, que deve ser aqui pelo lado do Fórum Enoque Reis. A gente vai tentar acompanhar aí todo esse início desse julgamento para trazer todas as informações durante a nossa programação. Por enquanto, a movimentação está tranquila, mas assim que tiver uma movimentação maior, que chegar alguém aqui, tanto da parte da defesa quanto da acusação, a gente vai trazer essas informações ainda nessa edição do Manhã no Ar, viu, Emanuel? Eu volto com você. A gente segue acompanhando este caso, viu, Meixa Piama? É um caso de homicídio que inclusive é julgado de uma maneira muito rápida, né? Foi em novembro de 2017, menos de 2 anos depois, a gente tem acompanhado aqui casos, julgamentos que acontecem 4, 5, 9 anos depois. Neste caso, a Justiça deu uma celeridade. A gente vai acompanhar, inclusive, a partir de agora, a partir do momento em que o Ministério Público oferecer a denúncia também sobre o caso Flávio, ver se ele vai ter essa mesma celeridade aqui na Justiça. 2 anos. Não estou dizendo que isso seja célere, mas pela média do julgamento dos processos aqui no estado do Amazonas, é um tempo até razoável, viu? 7 horas e 11 minutos. Minha diretora, a gente tem interação ou é daqui a pouco a interação? Temos interação? Vamos mostrar aqui a participação do nosso telespectador. Deixa eu só reforçar o número que eu não falei hoje ainda, viu? 9291-2167 é a forma como as pessoas podem participar com a gente. Tá. E olha, temos aqui, olha, bom dia, Manhã no Ar. Meu nome é o Hélio, é isso? É isso mesmo? Hélio. Hélio, todos os dias aqui no bairro estão ligados de segunda a sexta-feira no programa. Parabéns a toda a equipe. Manda um abraço para todos do Nova Esperança. Alô, Nova Esperança! Bom dia, Manuel. Manda um abraço para o meu filho Gustavo, que todos os dias, quando está se arrumando para ir para a escola, pede para tirar foto e mandar para você. Olha o Gustavo aí mandando um sinal de positivo. Que ele esteja tendo uma boa aula hoje. Bom dia, Manuel. Indo para a escola é a Cleidiane, fã do seu programa. É lá no Novo Reino 1, na Zona Leste. Linda, Cleidiane. Boa aula. Tem mais, olha, tem mais. Justiça de Manaus mostrando a que veio. A justiça ainda não, é a polícia até agora. Ainda vai chegar para a justiça a partir de agora, mas já está dando uma resposta para esse clamor da sociedade. E o casal aqui? Bom dia, meu mano. Eu me chamo Elielton, eu e minha esposa Cléa. Já oramos por todos do programa, que Jesus sempre esteja lhe protegendo das ciladas do mal. Muito obrigado pelas orações, a gente precisa. Bom dia, galera de Parintins, me chamo Igor Rafael, do bairro Novo Aleixo, Mutirão, de olho no Manhã no Ar. Muito bem, Igor, muito obrigado. É Igor mesmo isso? Muito obrigado pela participação. Olha só, você sabe como interagir, como entrar em contato direto com a nossa equipe de produção? O número está aí na sua tela, 9291-2167. Manda a tua saudação e também um comentário, a informação que você tem sobre os assuntos que estamos trazendo aqui. A gente já falou sobre o inquérito policial que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, o julgamento do Gustavo Sotero e tem muito mais informação aqui no Manhã no Ar para hoje. Mas agora eu vou chamar o Rafa, estou recebendo um convidado aqui, o Rafa Brito. Chega mais perto de mim aqui, Rafa Brito, vamos falar de coisa boa? Muito bom dia, Manuel, como vai, meu amigo? Beleza. Bom dia.
Olha só, vamos falar de coisa boa, viu? Uma nova casa de eventos está prestes a inaugurar aqui em Manaus, que é a Metropolitan. Correto. Está chegando aí com vários shows marcados na agência. E um deles é o Abençoa Manaus, né? O Abençoa Manaus. Isso. Olha só, para conhecer um pouco o espaço, saber mais sobre o que o público pode esperar, a gente vai falar com o Rafa Brito. Rafa, explica pra gente o que é o espaço, o que é o Metropolitan, que show é esse aí que vem pela frente? Vamos lá. A Casa de Evento Metropolitan, ela entra em Manaus para dar uma interação diferenciada, né, para o público, para as pessoas que gostam de entretenimento, para trazer novas atrações, para entrar, para revolucionar realmente o mercado. E a gente já vem com a nossa primeira atração agora, que é o Abençoa Manaus, é um evento gospel, é um evento que está impactando a cidade inteira. Nós já temos uma pesquisa de interação de internet, já temos mais de 500 mil pessoas sabendo do evento, falando sobre o evento e está tendo uma repercussão muito positiva. Lembrando que não é apenas um evento só para evangélicos, para os simpatizantes, quem gosta de boa música, por favor, esteja lá. Nós teremos Anderson Freire, Maria Gomes, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, Casa Worship e Trazendo a Arca. A gente vai ter um sorteio aqui de 2 ingressos também na segunda-feira, não é, meu diretor? Vamos ter. Vai trazer mais ingressos? Vai claro, ter mais? a gente pode trazer até 2. Na verdade, o pessoal da produção me pediu 2 pares. Vamos sortear 2 pares de ingressos. Muito bem. Vai ser top. Muito bem. E espaço? Explica esse espaço pra gente. É um espaço muito privilegiado. A casa cabe em média em pelo bombeiro, entre 42 e 45 mil pessoas. É um espaço de quase 15 mil metros quadrados. Fica exatamente ali na Avenida das Torres, do lado daquele posto que é conhecido como o posto mais bonito do Brasil, que é do lado daquele supermercado que tem ali. Ali fica o espaço Metropolitan, né? Muito bem localizado, ali dá acesso à Zona Norte, à Zona Leste. Então, fica exatamente ali. Agora tem o Abençoa Manaus, tem Réveillon, tem o Abençoa Manaus. Passa uma agenda pra gente aí. No dia 22 de dezembro a gente tem o Metropolitan Festival, que nós teremos a participação lá de Ludmilla, Kevinho, Wendel Pinheiro, Israel Novaes, Nayara, dia 22, Nayara Azevedo e assim, tem muitas atrações também. Isso vai ser no Metropolitan Festival. E no Réveillon nós teremos Roupa Nova, que está sendo muito comentado também. Inclusive, pelo teu sorriso, você deve gostar de Roupa Nova. Então, você está convidado. Você é nosso convidado lá. Você é nosso convidado. Você deu um sorriso, eu falei, opa, gosto de Roupa Nova. Roupa Nova, Belo. E o Belo vai vir com um show muito interessante, que é o Belo in Concert, que é um show mais clássico, né, uma coisa mais rebuscada. E o Wendel Pinheiro também. O Wendel Pinheiro já é parceiro da casa, né? Ele faz o pagode dele toda sexta-feira lá, que é a roda de samba do Wendel Pinheiro. E é isso, a gente está aqui. E já estamos montando a nossa agenda para 2020. Muito bem. Logo que tiver essa agenda, traz aqui pra gente divulgar aqui. Maravilha, com certeza. Senhoras e senhores, Rafa Brito. Agora, para quem quer ir no Abençoa, onde comprar o ingresso, o telefone para contato, vou te passar agora e vou dar um recado muito importante em relação ao Abençoa, tá? Como o evento está sendo muito comentado na cidade, a gente está com uma expectativa de mais de 20 mil pessoas. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão dentro das igrejas comentando, falando do evento, estão deixando para comprar em cima da hora. A gente já está com 80% do ingresso vendido. O bombeiro libera para a gente uma quantidade X de pessoas, você sabe por conta disso, né? Então, a gente está com muito receio de chegar em cima da hora e a gente não conseguiu comportar todo mundo. Então, você, telespectador, você que vai no Abençoa Manaus, você que quer ser impactado com esse evento, por favor, adquira seu ingresso. Eu vou falar para você os pontos de venda aqui, ó. Tô no Shopping Manauara, na central do Alô Ingresso. Tem no Shopping Amazonas Shoppings, né? Tem no Shopping Sumaúma. Tem todos esses shoppings que eu falei, é a central da Alô Ingresso. Você pode ir lá e adquirir o seu ingresso lá. Aí tem um posto BR da Vieira Alves, na João Valério. Tem um posto BR da Avenida das Torres, que é exatamente isso que eu acabei de falar, que fica ali bem na própria Avenida das Torres mesmo, que é conhecido como o posto mais bonito do Brasil. E o posto Petrovan, na Avenida Joaquim Nabuco. Muito bem, tá aí os pontos para comprar o ingresso. Show anunciado Abençoa Manaus, dia 2 de dezembro. 2 pares de ingressos serão sorteados aqui no Manhã no Ar, então segue acompanhando a nossa programação. E você, mano, é nosso convidado. Muito por favor, esteja lá. A gente vai aparecer por lá. Muito obrigado pela presença amigo. com a gente aqui também, viu? Olha só,
Agora são 7h18. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o julgamento do delegado Gustavo Sotero, sobre esse trabalho de marketing aí, feito tanto pela defesa como pela acusação. A gente sabe que esse trabalho antecipado muitas vezes é justamente para comover, para mobilizar a opinião pública, até porque o conselho de sentença é formado por pessoas da comunidade. Os jurados, o conselho de sentença são os jurados que vão estar lá no tribunal, que vão acompanhar todo o julgamento e que ao final vão decidir se Gustavo Sotero é culpado ou é inocente. Então esse trabalho de marketing antecipado parece ser uma estratégia justamente para tentar envolver as pessoas num discurso, naquilo que a defesa deverá apresentar lá, assim também como a acusação fez essa mesma estratégia. Daqui a pouquinho esse julgamento começa, daqui a pouquinho você tem mais informação aqui mesmo no Manhã no Ar, viu? E olha, faltando menos de um mês para o Natal e Ano Novo, o comércio de Manaus deve contratar mais 4.000 funcionários temporários para atender às demandas desta época. Só nesse primeiro momento, já foram contratados 4% a mais para o evento que tem crescido no estado, que é a Black Friday. Em seguida, a intenção é mantê-los para as festas de fim de ano. Vamos conferir na reportagem. Jaqueline recebe o cliente sempre assim, com um sorriso no rosto. Que na verdade é o atendimento, né? Você tem que atender da mesma forma que atende uma pessoa que vai comprar ali, vou dar um exemplo, R$20, eu tenho que atender da mesma forma que vai comprar um de 2.000. Então, o atendimento ele é tudo, né? Depois de muito tempo desempregada, a vendedora conseguiu uma vaga temporária nesta loja de confecções no centro da cidade. Apesar do contrato de curto prazo, ela tem se esforçado para tornar a experiência definitiva. Na verdade, todos nós que estamos aqui no temporário, estamos fazendo nossa parte para que nós possamos atingir aí um efetivo, né? Porque o emprego aí está difícil, então o que a gente puder fazer para ficar no efetivo é bem melhor, né? O comércio promete contratar bem mais funcionários temporários este ano do que no ano passado. A expectativa para dezembro é chegar a mais de 4.000 postos. O presidente da CDL Manaus destaca que a Black Friday, que é neste fim de semana, antecipou as contratações. É a segunda data, a melhor data do ano todo. É uma data que a gente vem trabalhando muito forte. Espero que esse ano a gente consiga ter realmente um bom crescimento. Contratamos antecipado com isso, deverão ser contratados mais de 4.000 pessoas. Esperamos que seja uma festa realmente bonita, onde as pessoas vão ter produtos realmente mais baratos. O Nirlando foi um dos lojistas que apostaram nas contratações antecipadas. Até mesmo para ir dando treinamento para que não chegar a dezembro tá aérea, né? Ele deve fechar a equipe de temporários em 10 pessoas. A Luciene aproveitou a chance depois de 5 meses desempregada. Aí apareceu essa oportunidade, né, e eu peguei menos para ganhar uma renda extra no final do ano, né? Mas se for contratada? Contratada, bom. Segundo o último levantamento da PNAD divulgado pelo IBGE, cerca de 900.000 pessoas foram empregadas no Amazonas no período de julho a setembro deste ano, um acréscimo de 3,6% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O comércio também está otimista para o início de 2020. O presidente da CDL aposta que janeiro também será um mês de muitas vendas. Nós temos a segunda etapa do 13º, todos pagando em dezembro, com o maior número de funcionários contratados, e nós temos o salário de dezembro do governo do estado, que é um grande salário, sendo pago em janeiro, e com isso provavelmente os temporários deverão ficar até janeiro, e aí eu peço a todos aqueles que também trabalham com carnaval, que permaneçam esse temporário pelo menos até o carnaval, que com isso seria fevereiro, com isso daria 4 meses, com isso daria renda. É isso aí, vamos 4% até agora, mais 4.000 que poderão ser contratados. Há expectativa de aumento nas vendas para esse fim de ano, a Black Friday já esquentando. Vamos torcer para que as coisas melhorem em termos de economia neste fim de ano. 7h23, vamos fazer um intervalo rapidão? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro na Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Vamos repercutir também o que ele disse ontem, os bastidores desta celebração que ele participou ontem ali no Canaã para uma plateia de quase 10.000
pessoas, quase 10 mil fiéis. Ele voltou a afirmar que vai tentar colocar um ministro cristão no STF. A gente segue acompanhando a visita do presidente. Também vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre a cassação do prefeito Romero Mendonça, prefeito de Presidente Figueiredo. Ele e o vice foram cassados, tiveram no mandato cassado. A informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.